Maybe I don't treat you quite as good and over. Maybe I don't love you quite as open and over. Little change, I still should and all. I just never change a time. You're always on my mind. You're always on my mind. Maybe I don't throw you and long time. And I guess I never told you, and so happy that you might, if you made you feel. Bom dia! Hoje são 30 de dezembro de 2023, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo aqui trazendo 10 explanações de pessoas aí que assistem a meus vídeos, obviamente em meu canal. 10 explanações muito importantes aqui. Pessoas espalhadas aí pelo Brasil, de várias localidades, trazendo para cá fatos que ocorreram em sua família ou em família de amigos. Muito importante isso aqui. Então, todos os dias estou aqui trazendo essas maravilhas aqui. Então, vou trazer aqui as explanações 10. As explanações de Alain Maurício, Plauto Leal, com 2 aqui, Edilves Miguel, Sebastião Hilário, Hugo Alexandro, Felipe Serrete, Josete, melhor dizendo, mais uma do Plauto Leal aqui, outra da Edilves Miguel, 2 explanações, e Ademar Maquera. Então aqui, Plauto Leal com 3 explanações, e a Edilves Miguel com 2. Vamos começar aqui com Alain Maurício. Ele escreve assim, entre aspas: Boa noite, professor Eustáquio. Explica pro povo aí como é que o Deus matava os primogênitos dos gatos e cachorros e coelha, já que a gata, a cadela e a coelha vêm a parir vários filhotes de uma vez. Vou falar sobre o bode expiatório pela última vez. O povo colocava seus pecados dentro de um bode, e pecado é algo abstrato, que significa erros e transgressões dentro da ilusão bíblica. Como alguém pode pegar algo abstrato, pecados, erros, e colocar dentro de algo físico, o bode? Como? O amor também é algo abstrato. Seria a mesma coisa de dizer que uma pessoa vai pegar o amor de outras pessoas e colocar esse amor dentro de um animal. Uma loucura sem fim. Explica aí, professor, pro povo, explica aí, diz o Alain Maurício. O Alain Maurício mora em Camaçari, na Bahia, Camaçari. E aqui ele escreve, né, porque falamos aí sobre aquele atraso do mundo da Bíblia, né, e ignorância do povo hebreu, em que o Deus hebreu, na abstração deles, o Deus hebreu levava o povo a pegar um animal irracional, um bode, um cordeiro, um carneiro sem defeito, sem mácula, porque o Deus hebreu não gostava de defeitos físicos. Então veja a ignorância da Bíblia. Aí o mundo antigo, lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, naquela ignorância ali, pegava-se um animal irracional e também seres humanos, com mais frequência animal irracional. Então os hebreus pegavam um animal irracional, vamos colocar aqui um bode, o bode expiatório.
Aí esse bode, simbolicamente, não é, Alain? Simbolicamente, esse bode, simbolicamente, receberia os pecados do povo de Israel. Simbolicamente, receberia o bode, recebia, melhor dizendo, né, as transgressões do povo de Israel. Então, transgressões, que são seres abstratos, né, pecados abstratos, alguns. Então, esses seres abstratos, não é, transgressões, pecados do povo de Israel, eram simbolicamente jogados no bode expiatório. E aí matava-se o bode. E com a morte do animal, o Deus hebreu perdoava os pecados do povo de Israel. Entendeu? Simbolicamente, porque é impossível, né, pegar transgressões com a mão e jogar no bode. Isso é simbologia, muito usada na Bíblia. Então é simbolicamente. O bode representava simbolicamente ali um animal que recebia as transgressões, os pecados do povo de Israel. E aí, com a morte do bode, os pecados eram perdoados pelo Deus hebreu. Isso é a Bíblia, né? O mundo antigo. E a mesma coisa os cristãos pegaram e colocaram na vida de Jesus no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, lá nos 4 evangelhos, é dito lá que Jesus é o Cordeiro de Deus, olha aí, Jesus é o bode de Deus que tira os pecados da humanidade. Os cristãos foram buscar o sacrifício de Jesus lá no Velho Testamento. É muito comum os cristãos ali, eles sempre recorriam ao Velho Testamento para pegar lendas ali e empregá-las em Jesus. E aqui está, o sacrifício de Jesus é a mesma coisa. Jesus aqui, no lugar do bode expiatório do Velho Testamento, Jesus aqui, um cordeiro, Jesus, recebendo os pecados da humanidade, e Jesus morrendo como bode, e aí o Deus hebreu perdoando os pecados da humanidade com a morte de Jesus. Então, é dito que Jesus é o Cordeiro de Deus, olha aí, é o bode de Deus expiatório que tira os pecados da humanidade. Entendeu? É isso aí. Tudo, Alain, simbologia, não é? Tudo simbologia. E ele fala também aqui sobre os primogênitos. Outra grande lenda ingênua e cheia de erros é a lenda lá de Êxodo, né? A saída do povo hebreu do jugo egípcio, a saída do povo hebreu do Egito. E ali lendas muito mal feitas, né? E ingênuas, cheias de erros e de ingenuidades. E o maior erro ali é você ver que Deus, por meio de Moisés, tentou convencer Faraó a deixar o povo hebreu sair do Egito. Faraó não deixou. E aí Deus se vingou, enviou 10 pragas contra o Egito. Já aí você vê que é uma história completamente ingênua, infantil, não é? Porque Deus poderia, na verdade, se isso fosse um fato, que não foi, é lenda, se fosse um fato, Deus não faria contrato com o Faraó. Deus não tentaria convencer o Faraó. Deus eliminaria logo o Faraó. E, se fosse fato, jamais o povo hebreu jamais seria escravo no Egito. E foram. Então você vê, se fosse um fato, com um Deus que existisse poderoso, os hebreus jamais seriam escravos do povo egípcio. Então tudo isso é lenda, e lenda mal feita e com muitas maldades. E uma delas aqui foi a 10ª praga jogada pelo Deus hebreu sobre o Egito. O Deus hebreu, em vez de matar Faraó para deixar o povo ir embora, não, foi se vingar no povo egípcio, que nada tinha a ver com Faraó. Aí o Deus hebreu, na 10ª praga, lançou ali, o Deus hebreu resolveu matar os primogênitos do Egito, as primeiras criaturas, os primeiros a nascerem, né?
O primeiro filho a nascer de uma família, Deus matou. A primeira filha a nascer de uma família, Deus matou. Na lenda aqui, horrível, na 10ª praga, a morte dos primogênitos. E Deus matou também até os primeiros filhos dos escravos egípcios. A primeira filha dos escravos egípcios. Que coisa horrível. E pior ainda, Deus também matou o primeiro filhote dos animais. Veja aí, um gatinho com uma gatinha, o primeiro filhotezinho, o primeiro gato, Deus matou também. Que coisa horrível, que coisa horrível. Aí o Alain Maurício diz aqui, né? Como é que Deus matava os primogênitos dos gatos aqui? Porque gatos, a gata, né? Quando ela vem a parir, ela o faz, né? São muitos gatos, né? Como é que Deus ia saber qual foi o primeiro gato que saiu? Miau, miau, miau. Qual foi o primeiro gato que saiu? Você tem lá um casalzinho, né? Um gato e uma gata. Aí a gata vem a parir aí 6 gatos. A gata. Como é que Deus sabia para matar o primeiro gato ou a primeira gata? Pergunta aí o Alain. Como é que Deus sabia disso? Isso é para você ver, gente, a ingenuidade do que está aqui e a maldade também. Uma cadela, eu tenho aqui a cadela Frida. A Frida aqui não é mãe, não. A Frida aqui não é mãe, não. Mas uma cadela também vem a parir vários, né? Cãezinhos, né? Uma cadela 6, 7, né? Não é assim? Aí uma cadela lá no Egito pariu 7 cachorrinhos. Como é que Deus vai saber qual é o primeiro ali, que foi o primeiro que nasceu? Para matar. Então você vê que é muita maldade e muita ingenuidade do relato bíblico. Isso é a prova de que Deus algum existe e de que esses relatos aqui são criações do homem. E de um homem aqui, muito antigo, que tinha uma visão distorcida da realidade. Então é isso aí. O Alain Maurício aqui lançou 2 coisas, né? Como é que Deus matava os primogênitos dos gatos, dos cachorros e das coelhas? Como? E a outra aqui, sobre o bode expiatório. Então aí, tudo esclarecido. Obrigado aí, grande Alain Maurício. Vamos agora a mais uma manifestação do Plauto Leal. Plauto Leal foi um cristão católico fervoroso, mora hoje em Crato, cristão católico, e mora em Crato, perto de Juazeiro do Norte. A mãe dele é uma cristã católica bem fervorosa. Então ele escreve assim: esse relato do vizinho evangélico fundamentalista realmente me chamou a atenção. A esposa, mesmo tendo um AVC, acidente vascular cerebral, que a deixou com sequelas permanentes, ainda assim, o marido diz que Deus capacitou os médicos para nos curar. Na verdade, Deus se esqueceu de revelar para os médicos a cura de inúmeras doenças. Então, do que adianta deixar os médicos se muitos enfermos continuam sofrendo de doenças incuráveis? Nessas horas, cadê o médico dos médicos? Diz aí o Plauto Leal. O Plauto Leal aqui, ele está se referindo a um caso que eu contei aqui anteontem. Um morador, um rapaz que mora, o Sérgio Silva, ele mora em Lusiânia, Goiás, aqui perto de Brasília. Aí o Sérgio, ele tem um vizinho lá, eu narrei aqui, ele tem um vizinho evangélico. O vizinho evangélico, um fundamentalista, não usa calça jeans. Esse vizinho dele não usa calça jeans. Veja a loucura, não é? E outras coisas aí. Aí o vizinho aqui, sempre fervoroso, né? Evangélico. Aí a família dele tem lá o filho, a filha e mais a esposa. E aconteceu o quê?
O vizinho, evangélico fervoroso, o vizinho está com a doença aí muito fraca e sofre de incontinência urinária. Não consegue segurar a urina e anda sempre com uma fralda, você vê, para conter a urina dele, o evangélico fervoroso. A esposa sofreu um AVC, coitada, acidente vascular cerebral, que a deixou com sequelas permanentes. Ela mal anda, ela mal fala. Também cristã evangélica fervorosa, fundamentalista, juntamente com o marido. E aí tem o filho dele ainda, além da filha, o filho. E o filho aí está cometendo crimes aí, o filho, com problemas na justiça, detonando aí bombas em caixas eletrônicos aí de bancos. O filho. Então vê, uma família aí, você vê, né, com problemas seríssimos. E aí ele perguntou ao vizinho, né, por que o vizinho ia procurar aí procurar os hospitais. O vizinho procurou os hospitais juntamente com a esposa, né, para tratar da saúde dele, incontinência urinária e ela com AVC. Aí ele procurou lá a medicina, né? Aí ele disse, né, por que o senhor procurou a medicina? O senhor não acredita em Deus? Por que Deus não realiza um milagre aí? Cura o senhor da incontinência urinária e cura sua esposa do AVC, o que é coisa impossível, né? Mas ele perguntou, né, ao vizinho, por que o senhor não recorreu a Deus? Ele disse, não, é porque Deus deixou os médicos para curar a gente. Eu expliquei isso aqui lá no vídeo anterior. Se você quiser mais detalhes, é bom você entrar lá. Então, o vizinho aqui do Sérgio Silva, de Lusiânia, Goiás, aqui pertinho, aí, ó, com 3 problemas em casa, né? Problemas graves. Um, com o filho na justiça, né? E 2 de saúde aí. Ele com incontinência urinária e ela com AVC. Não existe aí, ele vai continuar com incontinência urinária e a esposa dele vai continuar com as sequelas. Mal fala, mal anda. Vai continuar assim. Aí ele diz aqui que Deus deixou o médico. Eu expliquei, né, que nem na época da Bíblia não havia medicina propriamente dita. No Velho Testamento não havia medicina. Uma pessoa lá com AVC, no mundo da Bíblia, era o fim. Era o fim. Uma pessoa na Bíblia com tuberculose era a morte certa. Entendeu? Não havia propriamente medicina no mundo no Velho Testamento. Então é fácil ver que Deus algum criou a medicina, porque o Deus hebreu, lá nas lendas do Velho Testamento, não havia medicina. Então Deus algum criou a medicina. E no Novo Testamento a medicina era precária, muito precária a medicina no Novo Testamento. Muitas doenças eram ali incuráveis. Depois que surgiu a ciência, o desenvolvimento, é que hoje muitas doenças que na época da Bíblia eram incuráveis, hoje são curáveis. Entendeu? Então você vê que Deus algum existe, Deus algum entende de medicina. No mundo da Bíblia não havia medicina propriamente dita. Não havia medicina. Não havia. Muitas doenças eram incuráveis. Então, no tempo da Bíblia, quando apareciam ali Jesus e Deus, muitas doenças eram incuráveis. Eles não conseguiam curar. Entendeu? Então, hoje a ciência avançou. Então, os deuses dançam conforme a ciência. Quando a ciência é atrasada, os deuses não conseguem curar muitas doenças. Quando a ciência evolui, aí os deuses passam a ter mais poderes. Os deuses sempre dependendo da ciência, sempre segurando no rabo da ciência, entendeu? Os deuses. É isso aí. É isso aí, com o grande Plauto Leal. Vejamos agora mais uma explanação. Edilves Miguez. A Edilves mora no Rio de Janeiro, capital. Então ela escreve assim: professor, eu gostaria muito que os cristãos de qualquer vertente me explicassem como
um Deus perfeito e santo, que mora também em um lugar perfeito, como o tal pecado conseguiu penetrar, corrompendo o querubim alado, o regente do tal coral celestial e que hoje é chamado de diabo pelos cristãos? Como seria possível um ser perfeito permitir as imperfeições penetrarem onde tudo é perfeito? Como? Como poderia o querubim alado, o diabo, ter tendência pecaminosa, se quem o criou era perfeito, sem pecado e santo, hein? Tenham todos uma boa noite. Sou do Rio de Janeiro. Aqui sim é o verdadeiro inferno, ela diz aí. Bom, a Edilves Miguel, ela acha estranho, né, e tem razão, essa doutrina do cristianismo, né, o diabo, né, a desobediência. Deus criou um anjinho, o anjinho desobedeceu a Deus, se revoltou contra Deus e aí se transformou num anjinho mau. E aí está brigando com Deus até hoje, Deus e o diabo brigando aí os dois. Isso aí é teologia cristã, um absurdo, não é? Tanto é que ela diz assim, ó, como é que pode, como é possível um Deus criar um anjo, sabendo que esse anjo seria desobediente e que se transformaria em seu pior inimigo, Deus e o diabo brigando? Essa é a loucura do cristianismo, é a teologia do cristianismo. Deus e o diabo brigando aí, os dois, para quem vence aí no final. E Deus, a Bíblia diz que Deus é mais poderoso do que o diabo, só que Deus não acaba logo com o diabo. Poderia eliminar o diabo, mas não. Deus até gosta aí dessa luta aí dele com o diabo, porque ele tem poderes para eliminar o diabo, mas ele não quer fazer isso agora. É para você rir muito a teologia do cristianismo, as doutrinas do cristianismo. É para você morrer de rir, lamentavelmente. E ela aqui, a Edilves Miguel, ela aqui raciocina, como é que pode um Deus que é perfeito cria um ser imperfeito? Como é que pode? Como é que pode? E para que Deus foi criar esse ser imperfeito, hein? Para quê? Ela pergunta também aqui. Está implícito isso aqui. Então veja aí, ó, a fantasia cristã, veja. Deus está sozinho aí. Deus está sozinho antes de fazer qualquer coisa, antes de criar qualquer coisa. Veja a teologia cristã. Deus está sozinho. Aí ele resolve criar as coisas. Vamos brincar aqui. Aí ele cria os planetas, cria a Terra, cria os sóis, muitos sóis, Sol, né? Vários, luas, muito bem. Aí Deus também cria Adão e Eva. Vamos aqui na fantasia, trazida pelo cristianismo. Aí ele criou Adão e Eva. Antes de Deus, veja bem, a Bíblia diz que Deus é perfeito. Então, antes de Deus criar qualquer coisa, ele já não era onisciente? Ele já não sabia o que iria acontecer no futuro? Sabia, segundo a fantasia, veja aí, cristã. Deus era onisciente, sabia. Muito bem. Então Deus chegou assim para o Adão e disse: Adão, você pode comer de todas as frutas do jardim aqui do Éden. Agora, daquela fruta ali, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer daquela fruta. Quando Deus disse isso para Adão, na lenda, lá em Gênesis, Deus já sabia que o Adão ia comer do fruto, porque a Bíblia diz que Deus é onisciente. Deus já sabia? A Bíblia diz que não sabia. Tanto é que Deus ficou revoltado porque o Adão depois comeu do fruto. Aí Deus ficou revoltado e aplicou uma sanção em Adão. Então Deus não sabia, mas os cristãos dizem que Deus é onisciente. Então, quando eles dizem que Deus é onisciente, é pior ainda. Vamos colocar aqui Deus como onisciente, só para a gente brincar aqui.
Deus está sozinho, não fez nada ainda. Pronto, está sozinho. Vivendo só. Deus. Aí ele é onisciente, aí ele pensa assim, ele diz assim, para ele mesmo, né? Eu vou criar Adão e Eva. E vou pedir aos dois, primeiramente ao Adão, vou criar o Adão primeiramente. Porque Eva é insignificante, é mulher. Então eu vou criar o Adão. Aí se o Adão precisar de uma companheira, depois eu crio a mulher. Mas eu vou criar o Adão, primeiro o Adão, e vou dizer ao Adão para que ele não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou pedir isso ao Adão. Mas eu sei que ele vai comer, que ele vai me desobedecer. Eu sei. Eu sei que eu vou ficar com raiva. Eu sei, mas eu vou fazer. A Eva é a mesma coisa. O Adão vai pedir para que eu faça uma mulher para servir de companheira a ele. Aí eu vou fazer essa mulher. E essa mulher também vai comer do fruto proibido. Ela vai comer primeiramente. Depois vai levar o Adão a comer. Eu sei disso. Eu sei que eles vão desobedecer a mim. Mas eu vou fazer. Eu vou. Não quero ficar mais sozinho, não. Viu aí? Deus onisciente pensando. Não é para você morrer de rir? É porque isso é fantasia, gente. Isso é fantasia. É por isso que a Dilvis Miguez, que mora no Rio de Janeiro, ela diz aqui, como é que pode um Deus perfeito criar um ser imperfeito? Seria melhor que Deus não tivesse criado nada, para não ter aborrecimentos. Viu aí? É o que ela diz aqui. E ela tem razão. Então aqui está Deus criando aqui o próprio diabo. O Deus aqui, o pai do diabo. Você entendeu? Quem criou o diabo? Deus. Você entendeu a loucura do cristianismo? E ela diz aqui que o cristianismo só fala em inferno. Inferno, inferno. Amedronta as pessoas com o inferno. O cristianismo. Porque é uma religião que prega o terror. Tenta conquistar o fiel, ameaçando esse fiel com o inferno, se não aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal. E aquela diz que ela conhece o inferno, a Dilvis Miguez. Ela conhece sim, eu conheço o verdadeiro inferno, professor. E aqui ela diz, o verdadeiro inferno, professor, é o Rio de Janeiro, a capital. Aqui sim é o verdadeiro inferno, ela diz aí. Viu aí? Muito obrigado, Dilvis Miguez. Vejamos agora mais uma explanação, a do Sebastião Hilário. O Sebastião Hilário mora em Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade, em Minas Gerais. Itabira. Fui lá só para conhecer o Sebastião Hilário. Passei 2 dias em Itabira, filmei ali as principais ruas de lá, de Itabira. Filmei também ali o Morro do Amor, com uma visão panorâmica parcial da cidade. Fui lá ao Morro do Amor e também fui ao Memorial de Carlos Drummond. Fui lá com o Sebastião Hilário, conheci pessoalmente. E os vídeos estão aí em meu canal, eu com o Sebastião Hilário. Então vamos lá, o Sebastião Hilário conhece tudo sobre a cidade. Ele me deu uma aula sobre a cidade de Itabira. Então ele escreve assim, ele começa perguntando, entre aspas, Freud explica? Freud explica? Diz aí o Sebastião Hilário. Ele escreve assim, ele conta um fato que aconteceu agora. Ele diz assim, homem que teve pênis amputado pela esposa por ciúmes. O homem disse assim: eu tenho fé primeiramente em Deus, e nada acontece na vida, nada, se não for a permissão de Deus. Infelizmente, aconteceu isso. Ela fez essa tragédia comigo, está pagando por isso. A questão, se eu perdoo ela, a verdade é que quem tem que perdoar é Deus. Mas sim,
Da minha parte, ela está perdoada. O Sebastião Hilário aqui traz um fato que aconteceu agora recentemente, aqui no Brasil. Um homem aí teve seu pênis, o pênis dele, amputado pela esposa. A esposa, com ciúmes do marido, aí ela amputou o pênis dele, cortou o pênis dele com uma faca, cortou o pênis do marido. Imagine aí a dor, hein? O sangramento, imagine a dor. E aí o esposo dela se pronunciou depois, foi socorrido rapidamente, foi levado para o hospital, ali pegaram o pênis dele, né? E reimplantaram o pênis, né? Porque o pênis havia sido cortado, amputado. E a ciência, tão evoluída hoje, conseguiu colocar o pênis dele no lugar. Cirurgias, várias cirurgias ali complicadas. E aí ele disse assim, ó, o homem: eu tenho fé, primeiramente em Deus. Ele diz, ó, nada acontece na vida se não for a permissão de Deus. Ouvir isso aqui, gente, ouvir isso aqui é loucura. Tanto é verdade que o Sebastião Hilário, aqui no início, ele pergunta assim, ó, Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, Freud explica isso? Claro que explica. Claro que explicava, né? Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, era judeu e ateu. Grande Freud. E Freud dizia que a fé religiosa, grave bem isso aí, a fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência, amência. Está no livro de Freud, O Futuro de uma Ilusão. Eu vou mandar até fazer uma camisa com esses dizeres, ó. A fé religiosa, uma camisa, ó. A fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência, Sigmund Freud. E a verdade está aqui mais uma vez. O cidadão aqui teve seu pênis amputado, seu pênis, praticamente sua vida, não é? Teve seu pênis amputado pela esposa, a esposa com ciúmes dele, cortou o pênis do marido, para que ele não usasse mais esse membro em outras mulheres. Entendeu? Aí, depois disso, ele disse assim, ó, eu tenho fé primeiramente em Deus, e nada acontece na vida se não for a permissão de Deus. Ele está dizendo aqui que ele teve o pênis dele amputado porque isso Deus permitiu. Deus permitiu que ele tivesse o pênis amputado. Deus deu permissão à esposa dele, entendeu? A esposa dele teve a ideia: esse miserável está me traindo. Ele está me traindo com outras mulheres. Eu vou cortar o pênis dele à noite. Aí ele estava dormindo, ele, nu, com certeza, dormindo. Ela foi rapidamente ali, segurou o pênis dele, levantou, porque o pênis estava dormindo também. Levantou o pênis e cortou na raiz. O choque foi grande, sangue, acabou com a cama do cara, de sangue. Correu direto para o hospital. Pois ele está dizendo aqui que isso aí foi permitido por Deus. Deus disse para a mulher, né, em sonho, né? Minha filha, pode cortar o pênis do seu marido? Corte, eu permito. Corte. Ela cortou. Você fica rindo aí? Você está rindo aí, atrapalha a minha explicação aqui, ó. Fica rindo. Eu aqui fazendo um trabalho sério e você aí rindo, ó. Aí não dá, meu amigo. Não dá. Não dá. Então Freud dizia isso aí, gente. Olha aí. O cara dizendo que o pênis dele foi amputado porque Deus permitiu. Se Deus não permite, não teria sido amputado. Viu aí o meu negócio? Colocando aí a culpa no próprio Deus. É o que dizia Freud. A fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante, parecido com o da demência. O homem religioso não consegue raciocinar. Ele não diz coisa, ele não consegue fazer a ligação
de uma coisa com outra. Não consegue. E aqui está o absurdo. Nada acontece na vida se não for a permissão de Deus. Se uma criancinha ali é estuprada aqui no Brasil, estuprada e depois assassinada, é porque Deus permitiu. Se um filho espanca a mãe até a morte, é porque Deus permitiu, segundo o rapaz aqui. Explicado aí, não é, meu amigo Sebastião Hilário? Obrigado aí, meu amigo. Vamos agora a outra explanação, a de Hugo Alexandro. De Hugo Alexandro. Vamos lá. Ele diz assim: eu creio sim em algo sobrenatural que ninguém conhece, mas neste Deus da Bíblia e Jesus, agora sei com certeza que são histórias de um povo sem noção. Então vamos aqui. Vou repetir o que ele diz. Eu creio sim em algo sobrenatural que ninguém conhece, mas neste Deus da Bíblia e Jesus, agora sei com certeza que são histórias de um povo sem noção. O Hugo Alexandro, aqui no texto dele, pequeno texto aqui, ele traz duas coisas. A primeira, ele diz: eu creio em algo sobrenatural que ninguém conhece. A Frida está aqui brincando aqui, a Frida, ó, minha cadelinha. Então aqui duas coisas aqui. A primeira, eu creio em algo sobrenatural que ninguém conhece. A primeira coisa. E a segunda coisa, ele diz que não existe esse Deus aí da Bíblia e Jesus. Ele aqui diz que a Bíblia reúne ali histórias fantasiosas. Então, duas coisas aí. Vamos aqui logo a Bíblia, né? Ele diz, eu creio em algo sobrenatural que ninguém conhece, mas neste Deus da Bíblia e Jesus, agora sei com certeza que são histórias de um povo sem noção. Então, quando você pega a Bíblia cristã, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e o Novo Testamento, a Bíblia cristã, você vê ali que são lendas e mais lendas, e lendas cheias de erros e de ingenuidades. É fácil ver que é o homem que cria deuses conforme sua cultura. Então, o Deus da Bíblia é o Deus do povo hebreu, e hoje o povo judeu, o Deus da Bíblia, é o Deus do povo hebreu. Então, criaram esse Deus aqui e colocaram nesse Deus ações que você vê que são ingênuas demais. É a prova de que Deus é uma criação humana. E agora aí o segundo ponto aí trazido pelo Hugo Alexandro. Ele diz assim: eu creio em algo sobrenatural que ninguém conhece. Quando ele diz isso, ele está dizendo, eu creio, também é crença, mera crença dele, do Hugo Alexandro. Ele diz que ele acredita em algo sobrenatural que ninguém conhece, diz ele. Mas é mera crença dele. Quando ele diz eu creio, ele não se baseia em provas, em evidências e em vestígios. É apenas crença. A crença é algo pessoal. A crença religiosa, ela vem de forma gratuita. Ela não se apoia em um fato observado, não. Em uma evidência, não. Em um vestígio, também não. A crença religiosa não se apoia em nada. Ela não é racional. Ela não é um produto da razão. Entendeu? Ela é uma abstração. Ela é uma ilusão. Então, o Hugo Alexandro diz que eu acredito em algo sobrenatural que ninguém conhece. É apenas crença dele. Não existe esse algo sobrenatural, muito menos inteligente. Então aí, muito obrigado ao Hugo Alexandro. Vamos agora a mais uma explanação. Novamente, Plauto Leal. O Plauto Leal reside em Crato, no Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Ele escreve assim: a gente percebe, veja aí o que ele diz, a gente percebe que
ao longo das narrativas do Novo Testamento, elas vão ganhando acréscimos ou se modificando, como na passagem em que fala sobre as mulheres indo até o túmulo de Jesus. Nos 4 evangelhos são contadas de formas diferentes. Nesse caso, a ideia central, que é a ressurreição, não perde o sentido, mas no caso do embalsamamento, em que elas vão levar perfumes para preparar o corpo de Jesus, mostra que existe uma falta de conhecimento por parte do escritor. Como é que se vai embalsamar um corpo depois de 2 dias? Como é que se vai embalsamar um corpo depois de 2 dias? Além do mais, temos as inúmeras contradições em toda a Bíblia, que vão derrubando a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. De acordo com os textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, a gente percebe que esse Deus adorado pelos cristãos possui características que são incompatíveis com aquilo que pregam os líderes religiosos. Um Deus que não tem nada de amor, pois é intolerante. Um Deus que não é justo, pois pune os filhos pelos pecados dos pais. E um Deus que parece sofrer de Alzheimer, pois uma hora diz que nunca mais irá punir a humanidade, mas volta a enviar castigos contra as nações pecaminosas. Com todas essas discrepâncias, ainda tem gente que defende esse livro, supostamente, entre aspas, sagrado, dizendo ser a palavra de Deus. Eis aí, vou aqui abrir a porta para a minha cadelinha. Já eu volto. Vamos lá, Frida? Vá, passear. Vá lá, depois eu vou. Vá. 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 Aí. É uma figura, a Frida. Vamos lá. Então aqui o Plauto Leal, que mora em Crato, perto de Juazeiro do Norte, foi cristão católico aí, efervescente, cristão católico. Muito bem. Ele fala aqui sobre diferenças e contradições nos 4 evangelhos e aqui sobre a intolerância do Deus da Bíblia e a falta de memória do Deus da Bíblia. Tudo que está na Bíblia em relação a Deus, anjos, são relatos fantasiosos, criações de escritores hebreus. Tudo que está na Bíblia. Escritores hebreus no Velho Testamento e escritores cristãos no Novo Testamento. Ali um mundo de fantasias, com deuses, demônios, anjos, etc. Deuses, anjos, demônios não existem. Só existem em livros quando você coloca ali imaginação sua. Deuses, anjos e demônios. Deuses, anjos e demônios não são personagens históricos. Nenhum doutor, nenhum estudioso de história diz que Deus é um personagem histórico, anjo histórico, demônios, personagem histórico, demônios. Não, não. Deuses, anjos e demônios não fazem parte da história. Personagens históricos, somente os homens. Entendeu? História é isso aí. Então ele diz aqui que ao longo da narrativa do Novo Testamento, ele diz aqui que houve acréscimos e modificações. Claro, você pega os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, você pegando ali a ressurreição de Jesus, por exemplo, que é uma fantasia. Nunca no planeta Terra um ser humano ressuscitou, morreu e voltou a viver. Nunca. Ressurreição faz parte de ficção. Ressurreição. Nunca um ser humano ressuscitou na Terra. A ressurreição de Jesus é mais uma figura lendária, criada. Entendeu?
a ressurreição de Jesus. Então você pega a ressurreição de Jesus, que está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver um universo de diferenças, porque aquilo ali não é relato de um fato que aconteceu mesmo, não. Ali são criações de escritores cristãos. Eles liam ali o texto do outro e iam copiando e aumentando também, porque eles estavam tratando de uma fantasia e não relatando um fato que aconteceu. Então você vê a ressurreição de Jesus, essa fantasia, nos 4 evangelhos, muita coisa diferente. O julgamento de Jesus, você vê também nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o julgamento de Jesus, diferente em cada evangelho, porque eles não estavam reproduzindo um fato ocorrido, mas criando uma fantasia, entendeu? É por isso aqui que ele diz, o Plauto Leal. Aí eu mostrei agora recentemente, levado por uma explanação de um internauta, eu mostrei aí aquela fantasia lá da ressurreição de Jesus, não é? Ali as mulheres indo ao túmulo de Jesus. Jesus morreu na sexta-feira, lá. Vou já, Frida, um momento. Ela quer entrar agora, ó. Rapaz. Momento. Quer entrar? Entra, bora, vou fechar. Tem que fechar a porta. Bora, vamos. Aí. Ela aqui, ó. Não sai do meu pé, ó. Pois bem, daqui a pouco eu vou sair com ela passear. Pois bem, então eu mostrei aqui aquela parte, né? As mulheres indo ao túmulo de Jesus, que é uma lenda criada ali. Então veja, nos 4 evangelhos ali, você vê muitas diferenças. No evangelho de Mateus, apenas 2 mulheres foram ao túmulo de Jesus. Jesus foi sepultado na sexta-feira e no domingo, 2 dias depois, em Mateus, 2 mulheres foram ao túmulo de Jesus, em Mateus. Já em Marcos, não foram 2, foram 3 mulheres, em Marcos. Em Lucas, não foram 2, nem 3, foram muitas mulheres em Lucas. Você entendeu? Olha aí a diferença. Já no Evangelho de João, apenas uma mulher foi ao túmulo de Jesus, Maria Madalena. Maria Madalena. Viu aí a diferença? Pois bem. E aí no Evangelho de Marcos está escrito que 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus. E aí você vai rir de novo, vai rir muito. Por que essas 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus, hein? Veja, Jesus já estava sepultado lá. Jesus estava sepultado, o corpo dele. 2 dias já de sepultamento. E Marcos diz que essas 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus, sabe para quê? Você vai rir aí e vai tirar minha concentração aqui. Mas eu tenho que dizer. As 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus. Eu vou dizer, as 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus para perfumar o corpo dele. Colocar aromas no corpo dele. Olha, você está rindo aí, disse que você ia rir? Aí você, e assim, mas como é que pode? Se Jesus já estava sepultado há 2 dias... Como é que uma pessoa vai lá para abrir a sepultura, pegar o cadáver já em estado de putrefação e passar um perfumezinho nele, hein? E depois fechar a sepultura e ir embora? Ninguém faz isso. Você pergunta, não é? Ninguém faz isso. Claro que não faz. Naquele tempo lá e até hoje, o embalsamamento de cadáveres, tanto no tempo da Bíblia quanto agora, o embalsamamento de cadáveres é feito antes de colocar o cadáver na sepultura. Qualquer pessoa sabe disso, só se for um doido que não souber disso. Então, quando a pessoa morre agora, pronto. Aí ela vai para a funerária leva o cadáver e lá prepara o cadáver. A funerária faz o embalsamamento do cadáver, coloca a roupa ali,
coloca perfume no cadáver, bota no caixão e leva para o cemitério para as pessoas ali se despedirem do cadáver. Aí depois enterra o cadáver. Enterrou o cadáver, já era. Então o embalsamamento, colocar perfume em cadáver, é antes do sepultamento, doutor. Já aqui em Marcos está dizendo que 3 mulheres malucas saíram de madrugada ao túmulo de Jesus. Veja, as 3 mulheres aí, tudo as 3 malucas. Elas compraram perfume francês, não havia, porque a França não havia na época. Elas compraram um perfume lá para passarem no corpo de Jesus, o corpo que já estava sepultado há 2 dias. Não é para você rir? É isso que dá, gente. A Bíblia está cheia de lendas. Esses escritores aqui, eles escreviam livremente. É o mundo de fantasia deles. É por isso que quem escreveu Marcos colocou isso aqui. 3 mulheres compraram perfumes, aromas, e foram levar para colocarem no corpo em putrefação de Jesus. Não é loucura? Isso é lenda. Você tem que respeitar a vontade do escritor. Pois bem, e aí está. Ele diz também que Deus aqui na Bíblia, o Deus é intolerante. Ele diz, é muito injusto o Deus da Bíblia e tem falta de memória. Tudo o que ele diz aqui, o Plauto Leal, é verdade. Os textos da Bíblia mostram isso aí. O Plauto Leal conhece a Bíblia, ele é estudioso, escreve muito bem e gosta de escrever muito. Ele conhece a Bíblia. Então, qualquer pessoa que conhece a Bíblia e que seja uma pessoa honesta, vai dizer que o Deus da Bíblia ele é intolerante. Ele não aceita a crença em outros deuses. Se você acreditar em outros deuses, além do Deus da Bíblia, você está ferrado. Você está ferrado. Porque é intolerante o Deus da Bíblia. Então ele diz aqui que o Deus da Bíblia, ele é intolerante, que ele nada tem de amor, porque quem ama não é intolerante. Ele diz que esse Deus aqui não é justo, porque em toda a Bíblia ele pratica injustiças. E diz aqui o Plauto Leal que Deus pune os filhos pelos pecados dos pais. E é verdade. É verdade, você vê isso em toda a Bíblia. Você vê isso em toda a Bíblia. Deus punindo os filhos pelos pecados dos pais, que é uma injustiça. Ele puniu, por exemplo, mostrei, não é? A criancinha do rei Davi. O rei Davi praticou um crime de adultério. Ele cometeu adultério com uma mulher casada de outro homem. A mulher era patrimônio de outro homem. E o rei Davi pegou o patrimônio de outro homem, a Betseba. A Batseba, ela era casada com um soldado de Davi chamado Urias. Davi sabia que ela era casada com ele e forçou a mulher a fazer sexo com ele. Ele cometeu estupro e cometeu adultério, porque se relacionou com uma mulher casada. A punição na época era pena de morte. E o Deus, em vez de condenar o rei Davi à pena de morte, nada fez com o rei Davi. Deus foi punir a criança. Ou seja, a criança de Davi pagando pelos pecados do pai do rei Davi. É por isso que o Plauto Leal, que conhece a Bíblia, colocou aqui que Deus pune os filhos pelos pecados dos pais. Aí está o exemplo. E ele diz aqui que Deus também sofre de memória. E como sofre? O Deus da Bíblia, como ele sofre de memória? Ele esquece, ele vai esquecendo as coisas em toda a narrativa bíblica. Por quê? Porque Deus algum existe. Deus é uma criação do homem. E quando o homem cria deuses, ele coloca características também nos deuses pessoais do homem. A pessoa não esquece? Às vezes eu esqueço também. Às vezes a minha memória falha. Eu esqueço. Vou dizer uma coisa, digo um nome e digo outro. Eu esqueço também. O ser humano, ele se equivoca, né? Na memória, muitas vezes.
Então, se o ser humano ele tem problemas de memória também, às vezes, quando ele cria um Deus, ele coloca também esse problema no Deus. Se o homem é intolerante, o homem é intolerante. Muitos homens aí, pessoas são intolerantes, não é? Então, um homem intolerante, quando ele cria um Deus, o Deus também será intolerante. É por isso que o Deus da Bíblia, ele é intolerante. Porque o homem hebreu naquela época também era mais intolerante ainda. Você entendeu? É simples entender isso. Parabéns aí ao grande Plauto Leal. Vejamos agora mais uma explanação. Vamos lá. Felipe Serrete. Ele escreve assim: Olá, Eustáquio Presley. When you hear feeling small, when truths are ring your eyes, I will confuse, I'll take you apart. Oh, and at times get through, and free just skin be found. Oh, I couldn't breathe. Oh, that trouble world, you lay me down. Vamos lá, ele escreve assim, Eustáquio Presley. Tenho um pequeno relato para dizer. Uma vez estava em uma banca de roupa da minha mãe e do lado tinha uma banca de uma irmã e minha mãe sempre falava da sua irmã, que era poderosa, que fazia revelações, etc. E um dia, ela foi até lá visitar a irmã, e eu estava meio fraco na dita fé, e pedi para que ela orasse por mim, e a mesma disse que não iria orar, porque eu estava de bermuda. Hoje dou risada, mas na época foi dureza. Veja aí, Felipe Serrete. Ele diz que num certo dia ele estava lá, a mãe dele tinha uma banca de roupa lá, a mãe dele, uma banca de roupa. E ao lado da banca de roupa da mãe dele, a banca de roupa da tia dele, irmã da mãe dele. E a mãe dele dizia a ele, ao Felipe Serrete, a mãe dizia que a irmã dela era poderosa, que ela fazia revelações, ela tinha uma ligação com Deus. E aí, um dia a mãe dele foi lá, juntamente com ele, e ele pediu à tia que orasse por ele. Ela olhou para ele, viu lá o sobrinho com bermuda e disse: eu não vou orar por você porque você está de bermuda. Gente, é como dizia o Sigmund Freud, pai da psicanálise, que era judeu e ateu, homem inteligentíssimo, uma inteligência fenomenal, Sigmund Freud. Ele dizia que a fé religiosa, a crença religiosa, conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. O homem religioso, ele diz coisas que são próprias de uma pessoa com debilidade mental. O homem religioso, ele faz coisas que são feitas por pessoas débeis mentais. E aqui está. A tia aqui se negou a fazer uma oração para o sobrinho, porque o sobrinho estava com uma bermuda. Veja o tamanho da ignorância. A bermuda, se a gente for analisar isso a sério, a bermuda é que é estranha ao corpo humano. A bermuda. Por que ela é estranha? Porque ninguém nasce com bermuda. Eu nunca vi. Eu estou com 67 anos de idade. Nunca vi lá em Sobral alguém sair do útero da mãe já com uma bermuda. Eu nunca vi. Uma calça jeans. Eu nunca vi. Fortaleza também, morei lá. Nunca vi. Aqui em Brasília, estou há 39 anos. Nunca vi aqui uma criança sair do útero da mãe
com uma bermuda ou uma fralda. Nunca vi. Então a bermuda, ela é estranha ao corpo humano. A bermuda faz parte da cultura humana. Então a tia do Felipe Serretti não devia ter negado essa oração, mesmo que a oração não sirva para nada. Ela tinha que ter orado para o rapaz lá. Mas ela se recusou porque ele estava de bermuda. Imagine se estivesse nu, que é o natural do ser humano, nu, a nudez. Aí é que ela não ia orar mesmo. Entendeu? Veja a loucura do ser humano. Eu não vou fazer oração para você, meu sobrinho. Por que, meu sobrinho? Você está de bermuda. Deus fica muito triste com a pessoa de bermuda. É brincadeira, né, gente? Mas aí está. Obrigado aí, Felipe. Obrigado. Vejamos agora outra explanação. A de Josete. A Josete. Vamos lá. Ela escreve assim, entre aspas. Professor, gosto de ouvir seus vídeos. Fiz parte... Fiz parte da Igreja Universal do Reino de Deus. E hoje estou livre dessa religião. Fiz fogueira santa porque era obrigada pelo medo que eles pregam. O que eles pregam, professor, é só terror, pois tinham muito medo do Deus que eles pregavam. Mas aí fiquei pensando, se Deus é tão bom, por que ter medo? Eu vivia com o terror em mim, mas agora que saí, estou bem feliz. Olha aí, a bela explanação de Josete, a Josete. Ela diz aí que gosta de assistir a meus vídeos. Obrigado aí, minha amiga Josete, muito obrigado. E ela diz assim, que fez parte da Igreja Universal do Reino de Deus e que ela sofreu muito aí nessa religião, aí nessa igreja. E ela também participou de, entre aspas, fogueira santa. E ela participou disso, deu muita coisa para a igreja, porque ela diz aqui que foi obrigada pelo medo. Eles pregam o medo. Eles pregam o terror. É o que eu sempre digo aqui. O cristianismo não é uma religião de amor. O cristianismo tenta convencer pessoas por medo, por terror. Um cristão diz assim para o vizinho: vamos para a minha igreja. Você tem que aceitar a Jesus como seu único salvador. Porque se você não fizer isso, quando você morrer, você vai para a fogueira eterna do inferno. Isso é cristianismo. Quem é cristão sabe do que estou falando. Isso é cristianismo. Impõe o medo. O inferno é a propaganda mais forte do cristianismo. Não é uma religião que prega o amor. Ameaça a pessoa. Se você não aceitar a Jesus, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Por incrível que pareça. E aqui ela diz, que ela tinha muito medo do Deus, Claro, quem não tem, não é? Uma pessoa que não conhece a Bíblia. Aí é o pastor lá dizendo, né? Se ela não aceitar a Jesus, se ela não der o dinheiro lá para a igreja, né? Quando ela morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Ela acreditava nisso. E aí ela conseguiu pensar, começou a pensar, olha aqui. Começou a pensar. A primeira pergunta foi, para ela, se Deus é tão bom, por que ter medo, hein? Por que ter medo? Aí ela disse que começou a pensar e hoje deixou essa crença aí, Está livre, está muito feliz hoje. Parabéns aí a Josete. Vamos novamente aqui com mais uma manifestação, a do Plauto Leal de novo. Plauto Leal aparece muito aqui porque escreve muito, ele adora escrever. Mora em Crato, no Juazeiro, perto de Juazeiro, em Crato, e
foi um cristão católico mesmo, assim, um cristão católico com garra, com garra. Então ele escreve assim, ó: veja o caso da viúva pobre que o professor citou. É um bom exemplo de como os líderes religiosos utilizam a Bíblia para arrecadar dinheiro dos fiéis. Ao invés do escritor hebreu criar um texto em que Jesus se compadece daquela mulher, ele fez o contrário. Na verdade, os discípulos e o próprio Jesus se aproveitaram da situação para dizer que o fiel, que contribui com o pouco que tem, é um ato de fé. É por isso que os pastores arrancam até o couro das ovelhas, porque para eles cada centavo é importante. De grão em grão, a galinha enche o papo. De grão em grão, a galinha enche o bico. Então ele diz aí o Plauto Leal. Muito bem. O Plauto Leal aqui, no vídeo passado, há 2 dias, eu mostrei aqui a oferta da viúva pobre, né? A oferta da viúva pobre, isso aí é texto cristão, está no Novo Testamento e em 2 evangelhos, em Marcos e Lucas. Não está no evangelho de Mateus e não está no evangelho de João, a oferta da viúva pobre. E vamos aqui trazer, eu coloquei aqui Marcos, né? Marcos, que é o segundo evangelho, né, do Novo Testamento. Primeiro Mateus, depois Mateus, Marcos. Marcos é o segundo. Então, em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, você tem ali a oferta da viúva pobre. E ele diz aqui, ó, vamos lá. Vou aqui contar rapidamente. A oferta da viúva pobre. O escritor hebreu, o escritor cristão que escreveu isso aí, ele era doido por dinheiro. E você vai entender por quê. Então veja, a oferta da viúva pobre. Jesus, num certo dia, vamos lá, quem escreveu isso aí? Vamos lá. Colocou assim, que Jesus estava num certo dia, Jesus ali sentadinho, juntamente com os discípulos, certo? E havia o gasofilácio, que é uma caixinha lá, em que eles recebiam as ofertas dos fiéis. Jesus e os discípulos. Jesus não trabalhava, os discípulos também não trabalhavam. Eles eram peregrinos, caminhando, todos eles. Entendeu? Jesus e os discípulos. Então eles tinham fome, não é? Eles tinham fome. Então, cadê o dinheiro para comprar comida? Aí pegava dos fiéis. Entendeu? E era muito dinheiro que entrava, entendeu? Jesus e os discípulos. Aí Jesus sentadinho ali, no banquinho, os discípulos ali ao lado dele, e olhando para a caixa lá, o gasofilácio. E as pessoas depositando dinheiro. Diz o texto ingênuo que muitos ricos, pessoas muito ricas, faziam depósito de grandes quantias. Não ria. Ó, eu estou aqui fazendo vídeo, você fica rindo aí não consigo aqui, cara. Isso é falta de educação. Lá em Sobral, meu pai, quando morreu, não deixou nada para a família, nada, mas deixou a educação. Ele sempre dizia para mim, meu filho, Eustáquio, seja educado, meu filho, na sua vida. Obrigado, papai, obrigado. Sempre era assim. Aí eu fico aqui falando e você rindo aí, ó. Então vamos lá. Aí, na lenda lá, escrita por algum escritor cristão, obviamente, ele colocou lá que muitas pessoas ricas depositavam grandes quantias para eles lá. As pessoas ricas depositando muito dinheiro dentro da caixinha para Jesus e os discípulos, entendeu? Muito dinheiro. Aí, num certo momento, apareceu uma viúva, uma pobre mulher, mal vestida, coitada. Uma mulher sofrida pelo tempo, muito pobre. A viúva pobre. O marido morreu, deixou a mulher na miséria, o desgraçado. Deixou a mulher na miséria. Aí a mulher muito pobre, coitada, chegou lá e Jesus olhando para ela, hein? E os discípulos. Aí ela chegou lá perto da caixinha,
Você vê, a caixinha lotada de dinheiro. Aí ela chegou com 2 pequenas moedinhas que tinha, cara. Eu tenho vontade de chorar aqui, porra. A pobrezinha, rapaz, chegou com 2 pequenas moedas. As únicas moedas que ela tinha para seu sustento, diz aí o texto. E aí ela foi e depositou lá, cara. As 2 pequenas moedas que ela tinha, coitada. Depositou para Jesus e os discípulos. Aí Jesus olhou assim para ela, olhou para os discípulos e disse assim, ó, aquela senhora ali, ó, aquela senhora pobre, muito pobre, veja bem, aquela senhora ali muito pobre, olha lá, ela depositou mais dinheiro do que esses ricos aí, ó. Por quê? Porque os ricos depositaram muita grana, só que eles depositaram muito do que eles têm. Ou seja, eles têm muito mais do que aquilo que eles depositaram. Então, isso aí não faz muita diferença para o rico. Já aquela mulher pobre ali, meus discípulos, Jesus dizendo, hein? Meus queridos discípulos, aquela jovem, aquela mulher pobre ali, coitada, ela deu muito mais do que os ricos, porque ela deu as únicas 2 moedas que ela tinha. Ela deu as 2 únicas moedas que ela tinha para o seu próprio sustento. Jesus elogiou, cara. A caixa estava lotada de dinheiro. Se eu fosse um escritor aí cristão, eu teria feito diferente. Que Jesus ficou com dó daquela mulher. Foi lá, Jesus se levantou, tirou ali uma porção de dinheiro e deu para ela para ajudar a viúva pobre. Mas não. O cara colocou aí no texto que Jesus elogiou a mulher que deu as 2 únicas moedas que tinha. A mulher ficou na miséria total. E isso aí foi elogiado por Jesus. Mas o que é isso aí, gente? É como diz o Plauto Leal, né? O que é isso aí? É porque o cara que escreveu isso aí, porque ele é doido por dinheiro. Ele escreveu isso aí para realmente as pessoas, por mais pobres que sejam, para que as pessoas dessem dinheiro para eles. Foi isso que ele colocou aí. Aí ele colocou, pessoas pobres devem também contribuir aqui para a gente. Se tiverem só 2 moedas, que coloquem aqui para a gente as 2 moedas. Foi isso aí. Ele escreveu para que as pessoas dessem, até mesmo as pessoas miseráveis, dessem para eles a última moeda que tivesse. É isso aí. Essa é a verdade. Você entendeu? Aí, com isso aí, muitos pastores dizem, eles invocam essa passagem aí da viúva pobre, dizendo aos fiéis, aquela viúva pobre que deu as últimas moedas que tinha para seu sustento, ela foi elogiada por Jesus, porque ela deu as últimas moedas que tinha. Então você, meu irmão, dê para Jesus, dê para a igreja, mesmo que seja a sua última casa, dê, porque Jesus lhe devolverá em dobro. É só conversa fiada. Mas aí mostra a ganância aí dos cristãos, como eu sempre digo, né? Aí está a oferta da viúva pobre. Uma história realmente aí infeliz. Jesus devia ter feito diferente, já que a caixinha lá estava cheia de dinheiro, porque os ricos depositavam grandes quantias. Está no texto. Os ricos depositavam grandes quantias. Então Jesus tinha que fazer o diferente. Se levantar, abrir a caixinha, pegar ali um dinheiro bom e teria dado aquela viúva pobre. Coitada. Você entendeu? É isso aí que escreve o Plauto Leal. Vamos agora a mais uma explanação. Vamos lá. Novamente agora é Dilvis Miguez, que mora no Rio de Janeiro, né? Ela diz assim: o pior de tudo é que meu pai, que era ateu de nascimento, sempre dizia que Deus nenhum existia para fazer os milagres que os crentes propagavam. Mas, como já falei, às vezes o desespero por uma solução é tão grande que procuramos nos agarrar em qualquer coisa. Eu queria a todo custo retirar o meu ex-marido do alcoolismo,
mas infelizmente não consegui. Tive que desistir do meu esposo, aconselhada por meu cardiologista. Ele disse que, se eu não deixasse meu marido, eu iria morrer de infarto ou de derrame. Até hoje choro no silêncio das noites por tê-lo perdido para o vício do álcool. Veja aí, a Edilves Miguel mora no Rio de Janeiro. Ela mora no Rio de Janeiro. Então ela diz aí, gente, que, veja bem, o esposo dela era alcoólatra. Veja bem, alcoólatra. Bebia muito. Não gostava de beber água, não. Álcool, bebia álcool. E veja, uma mulher casada com um alcoólatra é um sofrimento sem fim. Quando eu digo alcoólatra, não é aquela pessoa que bebe normalmente, não. É aquela pessoa que não controla o vício. Aí, aquela pessoa que durante 24 horas bebendo, aí perde emprego, perde a família, e foi o que aconteceu aqui. Então, o alcoólatra é aquela pessoa que bebe diariamente e não tem controle sobre esse vício aí, o alcoolismo. Então, veja, ela era casada, sofreu muito com esse cara aqui. Eu conheço muitas mulheres aqui, Edilves Miguel, aqui em Brasília, no Ceará. Conheço muitas mulheres casadas com alcoólatras, mulheres que sofreram muito com alcoólatras, muito realmente. Conheço várias. É um sofrimento para uma mulher. É um sofrimento ser casada com um alcoólatra. No fundo, ela não tem um companheiro em casa. Não tem. E aí, o que aconteceu aqui, ela desesperada, não é? O marido sem parar de beber, ele não bebia água, não gostava de água, não gosta de água, né? Separada hoje dele. O negócio dele é só álcool, cachaça, cerveja. Pois bem, e aí ela desesperada, ela amava muito o marido, não queria perdê-lo, tentou ajudar o marido, que ele procurasse o AA, Alcoólicos Anônimos, que é uma instituição sem fins lucrativos, não é religiosa. Alcoólicos Anônimos presta um grande serviço aí. Os Alcoólicos Anônimos não é uma organização religiosa, nada de religião. Aí ele não queria, né? Ela dizia, meu amor, vá lá, meu amor, vá aos Alcoólicos Anônimos, você vai deixar esse vício está acabando com a nossa vida. E ele, vou não, meu negócio é beber, eu gosto de beber e vou beber até morrer, ele dizendo. Aí não teve jeito, né? O pai dela aqui, veja, o pai dela era ateu de nascimento, ela diz, olha aí, ó, meu amigo então, o pai dela era ateu de nascimento. Aí o pai dela dizia, né, que Deus algum existe, que Deus algum cura alcoólatras. E ela, né, desesperada, coitada, ela diz aqui, ó, quando a pessoa está desesperada, procura tudo, né? Ela foi a igrejas aí evangélicas, né, procurando ali a cura do marido, o alcoolismo, só que não deu certo. Ela ali deve ter dado muito dinheiro às igrejas evangélicas, né, por meio de dízimos, ofertas, orando diretamente para que, diariamente, melhor dizendo, né, orando diariamente para que Deus ou Jesus, né, os dois, curassem o marido dela do alcoolismo, só que não deu efeito algum. Quanto mais ela orava para o marido se afastar do álcool, mais ele se aproximava do álcool. É uma prova de que oração não tem efeito algum. Qualquer pessoa racionalmente sadia sabe que oração não tem efeito algum. E ela aqui, a Edilves Miguel, era cristã fervorosa e orava a Jesus, orava a Deus, não é? Orava a Deus, orava a Jesus, pedindo aí que seu marido se afastasse do álcool, né? E Jesus e Deus não atenderam aí as suas orações. E Jesus, pior ainda, né? Porque Jesus, ele fez lá, entre aspas, né, um milagre, né? Ele transformou água em vinho, Jesus, né? Aí é complicado, né? Transformou água em vinho. Isso aí é uma lenda, né? Que está no Novo Testamento. Então ela foi pedir a Jesus para que livrasse o esposo dela do alcoolismo. Só que Jesus transformou água em vinho.
quando devia ter feito o contrário, né? Na festa lá. Mas é isso aí, gente. E o pai dela, que era ateu de nascimento, ele dizia, minha filha, é bobagem você ir a uma igreja cristã evangélica, pedir aí, orar para que seu esposo deixe o álcool. É bobagem. Para deixar de beber, isso depende do seu marido, não é de você, não. Oração nenhuma serve para nada. Ele dizia, o pai dela, inteligente, né? Era ateu, né? De nascimento. Minha filha, seu esposo só vai se livrar do álcool se depender dele. Não adianta, se ele quiser continuar bebendo e você for à igreja orar, você vai perder dinheiro lá para nada. E aconteceu. Ela fez orações, fez campanhas lá na igreja evangélica, deve ter feito campanhas para o marido dela soltar o vício. E não deu certo. Aí ela, hoje é divorciada dele, ela mora sozinha. Antes só do que mal acompanhada. Não é não, Edilson? E vamos agora, gente, aqui, ó, maravilha. Vamos agora, olha, ao último comentário aqui, ó. A última explanação, a 10ª. Do Ademar Maquera. O Ademar Maquera, de novo, ó. Ele diz assim: professor, o senhor já viu que esses grupos ideológicos ou evangélicos eu chamo de ideológicos? O professor já assistiu o vídeo O Padre Marcelo benzer as carteiras de trabalho para arrumar emprego? Devia pedir às pessoas para fazer cursos no Senai e não benzer as carteiras de trabalho para arrumar emprego. Eu já vi pessoas pobres darem um dízimo e passarem até fome, mas enchendo os cofres das igrejas. O Ademar Maquera, ele diz aqui que o padre Marcelo, o padre aí, o sacerdote católico brasileiro, né, que tem aquelas duas orelhas bem grandes, ele diz aí que o padre Marcelo, ele viu aí o padre Marcelo benzendo aí as carteiras de trabalho de pessoas que foram lá. Entendeu? Ele ali benzendo ali aquelas carteiras de trabalho para que a pessoa, o fiel católico, consiga emprego, né? Então veja aí o que é a ignorância do homem religioso. Benzer carteira de trabalho para que o fiel consiga emprego. Isso é de uma ignorância sem fim. Ninguém precisa benzer carteira de trabalho. Isso não vai ajudar em nada. Não vai ajudar uma pessoa a conseguir um emprego. Não vai. É inútil. Benzer carteiras de trabalho, como faz aqui o padre Marcelo, é uma coisa totalmente inútil. Não vai conseguir emprego para o fiel. O que consegue emprego, gente, facilmente, é uma boa formação profissional do dono da carteira de trabalho, do proprietário da carteira de trabalho. Se uma pessoa é um bom profissional, aqui um curso no Senai, por exemplo, ali o Senai, que é respeitado, né? O Senac também, que é do Sesc, o Senai é do SESI. Uma pessoa que faz um curso ali industrial no Senai, um curso, a pessoa já sai praticamente com o emprego garantido. É a formação, a boa formação profissional de uma pessoa que facilmente leva uma pessoa a conseguir um emprego. Então, uma pessoa com boa formação, com muitos cursos aí, conseguem facilmente um emprego. Então, uma pessoa que não tem formação alguma, não tem curso algum, é difícil conseguir um emprego. E quando consegue, vai ganhar o salário mínimo, R$ 1.320 hoje. Segunda-feira vai passar para 1.400 e tanto. Então é isso. O que faz com que uma pessoa consiga um emprego não é benzer carteira de trabalho. Não serve para nada. O padre Marcelo aí, quando ele vem a benzer uma carteira de trabalho, ele não está fazendo nada. Nada. O fiel vai sair dali desempregado, não vai arranjar emprego, porque não serve para nada. Agora, se ele tiver uma boa formação, aí vai arranjar facilmente um emprego. É isso aí. E ele diz aqui, o Ademar, essas pessoas aí que levam carteiras de trabalho para
Padre Marcelo aí fazia uma bênção na carteira, essas pessoas deviam antes, aí sim, fazerem um curso no Senai, um curso no Senac. Aí sim, fica mais fácil arrumar emprego. É isso aí. Essa é a grande verdade. Aí está, gente. Olha aí, que maravilha. 10 explanações, ó. E vamos aí escrever, gente. Todos os dias aqui, ó, 10 explanações. É muito bom, gostoso, a gente aí ficar a par da situação de muitas pessoas aí espalhadas pelo Brasil. Olha aí que bom. A gente ter conhecimento aqui do que acontece aí em vários lugares. Pessoas aqui trazendo fatos. Então escreva aí e coloque sempre o comentário. Coloque no primeiro vídeo, no vídeo mais recente, porque todos os dias eu abro ali o vídeo mais recente. Quando você fizer um comentário em um vídeo aí de uns 2 meses para lá, você faz o comentário no vídeo, mas pegue esse comentário e jogue também no vídeo mais recente, porque aí eu fico tomando conhecimento. Entendeu? Então vamos terminar aí com Elvis, né? Cantando um Shy Melody. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch a long, long time. Time goes by so slowly, and time can do so much for you. Still I need your love. I need your love. God, sweet your love to me. Muito obrigado.